Oportunista a ideia de abrir uma nova CPI da Covid, está o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, que participa agora ao vivo com a gente aqui do Jornal da Manhã, com uma entrevista. Obrigada, viu, senador? Bem-vindo, bom dia. A quais conclusões chegou, principalmente, a CPI que a gente acompanhou no ano passado, senador? E, ao seu ver, quais seriam os objetivos dessa possível nova comissão? Ela seria, inclusive, comandada pelas mesmas figuras, os mesmos senadores da CPI do ano passado? Bom dia a todos, bom dia, Adriano, bom dia, Daniel. É muito claro, né? Está muito claro, não só para a imprensa, mas para toda a sociedade brasileira, essa oportunidade de mais um palanque, né? Eles perceberam que durante 6 meses do ano passado, na primeira CPI, eles eram os principais parlamentares que estavam na grande mídia, e tem coisa que é do ser humano e vem no lado da vaidade. Eu falo que durante esse período que se encerrou a CPI e agora com essa nova proposta, o Randolph ele deve estar com abstinência de imagem, aquela abstinência de não estar mais nos principais canais de TV falando sobre. Então, é um ano eleitoral, é um ano que 27 senadores, se eu não me engano, vão estar pleiteando ou sua reeleição ou pleiteando outra posição. É um ano que qualquer coisa pode definir o sucesso ou fracasso de candidato A e candidato B. Assim, eu tenho apenas 48 meses como político, como parlamentar e como senador. Todo mundo sabe que eu nunca fui político antes. E para mim, que sou tão novo dentro daquele meio, com muitas pessoas experientes, é muito claro que é um movimento político e um desejo de continuar aparecendo na grande mídia. Então, não se pensa nas consequências. Quais seriam elas? Eu, como eu já disse, vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores, que eu fui ano passado, e agora como presidente do Grupo Parlamentar Brasil e Emirados Árabes, os próprios árabes me questionaram que estão com muito recurso para investir no Brasil, quase $1 trilhão, mas para eles existe uma insegurança muito grande de enviar esse investimento para o Brasil, criar novas empresas, novos empregos, né? E não há projeto social melhor no planeta do que geração de emprego e renda. Então, quando você discute, você solta, para mim, isso, uma bomba dessa internacional de instabilidade do governo, você está mandando um recado para o mundo de que, olha, não manda recursos e nem invista aqui no Brasil, que provavelmente nós vamos entrar numa outra crise. Então, isso acaba gerando a fome lá na ponta. Então, para quem é parlamentar já há algum tempo, já teve experiência como deputado federal, como senador, como vereador, deputado estadual, não importa. Você se dispor a um momento desse, que a gente está numa outra onda da Covid, querer tocar e pleitear uma nova CPI é algo de nível da irresponsabilidade. É de você não ter compaixão ao outro, ao próximo, porque você está pensando na sua visibilidade, no seu marketing pessoal ou na sua abstinência visual, mas pensando no povo, no brasileiro, que alguns vão deixar de morrer pela Covid, vão começar a morrer pela fome, é impressionante. Isso, como eu disse numa postagem minha, chega a dar vergonha alheia, assim. Uma estupidez, é algo estúpido, é um movimento de irresponsabilidade muito grande. Agora, senador, esses fatos listados e destacados pelos colegas do senhor que defendem a abertura de uma nova edição da CPI, como o ataque aos sistemas do Ministério da Saúde, apagão de dados e um eventual atraso no início do processo de vacinação das crianças, poderiam ser apurados de que maneira? Procedimentos internos do próprio Ministério? O senhor não entende que é preciso dar uma resposta à sociedade, sobretudo em relação a esses dois temas?
Claro, total, mas existe um caminho que faz parte do Senado. Nós somos fiscalizador do governo federal, faz parte do nosso trabalho. É simplesmente ou convidá-los ou convocá-los para estarem nas comissões e lá, sim, fazer uma sabatina, perguntar, questionar, mas não a necessidade de uma abertura de uma CPI, onde na antessala tinha banquetes e risos e curtições e diversões, e não era um ambiente focado no povo brasileiro. Então, eu, como fui suplente, participei de quase todas, eu dou esse testemunho para vocês. Tem, sim, que apurar isso, que a gente não pode deixar passar esses erros que foram cometidos, outros são posições do governo, mas existem outros meios menos traumáticos, com menos repercussões internacionais, com consequências de gerar fome no Brasil. É exatamente isso, mandando um convite ou uma convocação para que ele esteja nas comissões, para que ele possa ser sabatinado. O ministro, o secretário, não importa. Esse é o caminho. Esse é o caminho mais maduro, mais seguro e o que nós temos que fazer para dar essa resposta à sociedade. Claro, e senadora, a CPI de 2021 investigou desvios financeiros de dinheiro público no setor da saúde, dinheiro que era destinado ao setor da saúde, e investigou também a ação de prefeitos e governadores. Como ficaram essas investigações, as respostas para a população? Inclusive, completou-se um ano da crise do oxigênio em Manaus. Muitas pessoas perderam a vida à espera de atendimento ou medicamentos. Então, nós estamos aguardando até que o trabalho feito na primeira CPI dê resultado. A primeira CPI nem começou a dar resultado e tem muitas questões que precisam ser esclarecidas e aguardamos essas respostas. E temos o próprio grupo, né, o Adolfo, o Renan Calheiros, o Omar Aziz, fizeram aquela passagem por vários estados entregando lá o relatório final, mas resultado que a gente quer como parlamentar e que a sociedade quer como sociedade brasileira, não se tem. E vai se criar uma outra ainda, não se tem nem resultado da primeira, que dependendo do resultado da primeira, poderia assim até incrementar ou ser mais assunto para poder fazer uma convocação de um ministro para poder estar lá no parlamento e ele se explicar. Então, assim, as coisas são muito, infelizmente, e isso entristece muito, as coisas são muito voltadas aos períodos eleitorais. É para permanecer no poder, é para poder alcançar outros patamares. A intenção principal, a espinha dorsal para a qual eu até me coloquei à disposição, que é você interromper, eu interrompi a minha carreira para poder estar como senador, para poder ajudar o Brasil, isso são poucos, muito pouco, eu conto nos dedos, 3, 4, 5 senadores que têm esses perfis, o resto são senadores de carreira, são políticos de carreira. Então, a intenção é sempre velada, a intenção principal nunca é dita, e muitas vezes, quando digo isso, eu não sou muito bem recebido lá no Congresso. Mas é isso, a gente precisa primeiro ver os resultados da primeira CPI, muitas informações foram colocadas ali que realmente foram válidas, não podemos dizer que a CPI toda foi um fracasso, eu discordo disso, eu acho que teve muito tempo, muito exagero, muitos excessos, relator levantando para não querer escutar médicos, o desrespeito total com a área médica, com o conselho médico, então, assim, criminalizando os médicos. Eu acho que assim, não dava nem o ouvido, nem a educação de escutar, né, para depois fazer um relatório, já se posicionavam como agressores àquele profissional que estava ali se colocando à disposição para responder. Então, assim, não são pessoas preparadas. Um policial para investigar, para interrogar, ele passa quase de 6 até 3, 4 anos na academia de polícia para aprender a interrogar, e ali são apenas
políticos que nunca tiveram esse treinamento, essa experiência, e ainda interrogando a pessoa em nível nacional e internacional, constrangendo e levando aí a prejuízos psicológicos enormes, prejuízos familiares. Inclusive, nos CPIs de anos anteriores, teve um que, após ser sabatinado, ele levantou, saiu do Senado e cometeu um suicídio. Então, isso não é algo simples. Tem que ter muita responsabilidade, muito equilíbrio, muita ponderação. Tem que ser pessoas que não são nem radicais para um lado, nem radicais para outro. Tem que ser pessoas que se mostraram equilibrados, se pautaram em cima do desejo da sociedade. Mas o impeachment, no pedido de agora, reiniciando o ano eleitoral, que infelizmente os políticos, a grande maioria, não estará no Congresso, que eu também acho isso um absurdo, a gente pensar numa CPI. O meu partido, Podemos, praticamente já fechou questão que não vão assinar esse pedido. E assim eu espero, apesar que 27 assinaturas é muito fácil ser recolhida dentro de 81 senadores, mas eu espero que os meus colegas parlamentares possam pensar nas consequências daquele brasileiro que lá no final não vai ter o que comer. É para eles que a gente tem que focar e pensar antes de assinar. A possibilidade de abertura de uma nova CPI da Covid, estamos conversando com o senador Marcos do Val do Podemos do Espírito Santo. Senador, na esteira dessa resposta do senhor, embora muitos entendam que não há espaço neste ano, por ser um ano eleitoral, para a abertura de uma CPI e discutir novamente algumas questões que já foram abordadas no ano passado, eu gostaria que o senhor nos dissesse sobre a possibilidade de conseguir essas 27 assinaturas. O senhor acabou de dizer que acha que é relativamente fácil, mas o senhor conversou com os parlamentares? Quais são suas impressões? O grupo que defende a abertura da CPI deve conseguir esse número de 27 assinaturas favoráveis à abertura de CPI? E, por fim, gostaria que o senhor também analisasse o quanto o fato de estarmos em um ano eleitoral pode estimular a abertura da CPI. Isso, boas perguntas. Nos amigos parlamentares que eu tenho conversado, principalmente do meu partido, todos, não teve nenhum, nós somos em 9, todos foram unânimes em dizer que não vai assinar e não vai apoiar, que é pleno palanque, mas outro palanque político. Só para vocês terem uma ideia, na CPI anterior já apareceram 2 ou 3 pré-candidatos à presidência. Então, assim, se naquela época já tinha um discurso que não tinha nada a ver para palanque político, mas acabou o tempo descortinando e mostrando alguns com intenções políticas, é muito provável que dentro desse número de 27 assinaturas necessárias vão ter muitos interessados pelas estratégias, seja para ser governador, seja para ser deputado, ou seja para reeleição a deputado federal ou a Senado, a reeleição a Senado, vai ter 27, eu não acho difícil, mas para quem eu estou com quem eu estou conversando, mesmo quem é contrário ao atual governo, está dizendo que não é o momento. Eu acho que a sociedade tem que entender mesmo que não é o momento. E se quiser ter essas respostas que foram pautadas para pedido da nova CPI, pode ser feita convidando ou convocando os ministros. Então, nós podemos ter essas respostas, mas através de outros caminhos mais rápidos, mais fáceis e menos com intenção eleitoral, apenas para fazer o papel que nós temos, que é realmente investigar e levantar qualquer suspeita e qualquer ato do Poder Executivo. Faz parte, na Constituição do nosso papel. Então, eu acho que é esse o caminho. Não tem que abrir CPI. CPI você envolve recursos que nós não temos para utilizar, passa aí de 200 ou 300 mil, então não tem condições, não vão ter parlamentares que apoiem o governo, que vão estar no Congresso para poder apoiar o governo, para frear essas sabatinas exóticas
e sensacionalistas. A gente precisa entender que nós temos uma democracia, apesar dela ser nova, mas o brasileiro ainda não entendeu que a gente pode fazer e até entre aspas, né, um pedido de impeachment nas próprias urnas. É só não reeleger quem está, não gostamos, troca. Então a gente precisa ter essa paciência e os parlamentares precisam ajudar o Brasil, não é o presidente Bolsonaro, é ajudar o país. Então, quando você se dispõe a ajudar o Brasil, você não, o seu pensamento vai além da pessoa que está ocupando a cadeira de presidente da República. Então, senador, infelizmente, não é o que a gente vê, não é o que eu vi, muitas decepções. Tem momentos que eu realmente penso e pensei em deixar o Senado, mas me deram uma missão, eu vou cumpri-la até completando os 8 anos, mas você vê claramente que há outros caminhos para buscar essas respostas que são pertinentes, mas não uma CPI e não pelos mesmos que conduziram anteriormente, porque aí vai aparecer ainda mais pré-candidatos e vão sentar e subir, vão usar isso completamente com perguntas tendenciosas e não objetivas, equilibradas, para que a gente possa atender os interesses dos brasileiros. E, senador, para a gente encerrar rapidamente, por favor, quais os planos do senhor e também do Podemos para esse ano de eleições? De quais campanhas o senhor deve participar? Como vê a presença do ex-juiz Sérgio Moro agora no Podemos também? Vê com bons olhos? Acha que o Moro pode se destacar no cenário eleitoral? Olha, uma boa pergunta. Eu sempre disse para o Podemos sempre foi um partido que sempre me atraiu pela posição de liberdade. Eu sempre votei de acordo com a minha consciência e de acordo com o que os capixabas me demandavam, não de acordo com o partido. O partido só fechou questão uma única vez em todos esses anos que eu estou como senador da República, foi na questão da reeleição presidente do Senado do Davi Alcolumbre. Fora isso, em todas as votações sempre foi aberta. Já disse para o partido que eu continuo sendo um aliado do governo, não um alienado, mas um aliado. Eu preciso fazer que o Brasil continue ou crescendo, ou ajudar ele não cair, não se prejudicar. E isso ficou muito claro para o partido entendeu perfeitamente, e eu tenho até feito votos favoráveis recentes aí da PEC dos precatórios. Eu votei favorável, porque houve uma alteração, mesmo o pré-candidato nosso, Sérgio Moro, ter ido lá no Senado, ter se posicionado contrário do que estava vindo da Câmara dos Deputados. Então o Senado modificou, Podemos ajudou a modificar muita coisa da PEC dos precatórios. Então, do jeito que ficou ao final, eu achei que então nós tínhamos que apoiar, então metade do partido apoiou. E o Sérgio Moro é uma pessoa que me impressiona muito pela capacidade de absorver novas informações, de se adaptar. Ele tem estudado bastante. Eu já conheci poucas pessoas com um QI tão elevado, e ele tão disposto realmente, mesmo sendo atacado, e vai ser cada vez mais atacado, ele desejar realmente um país melhor e que vença o melhor. Agora, a minha posição sempre vai ser de apoio ao governo que foi eleito democraticamente. Eu só tenho as minhas limitações, aqui eu deixo público, ao apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. Esse realmente eu não farei e nem faria qualquer movimento favorável a esse sujeito. Porque eu tenho muita gente, só para finalizar, tem muita gente achando que ele foi inocentado. E eu vou fazer uma metáfora aqui bem rápida para a sociedade entender o que aconteceu. É como se uma família tivesse saído de carro e, fechando o portão da sua casa, eles foram assaltados. E esse assaltante, além de agredir a família fisicamente, o marido, ainda pegou o carro e levou o carro embora. No outro estado, ele foi parado pela guarda municipal e foi preso pela guarda municipal. Uns anos depois,
os advogados recorreram ao juiz dizendo que ele não deveria ter sido preso pela Guarda Municipal, e sim pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil. E aí caiu-se a prisão porque foi discutido, não era a Polícia, a Guarda Municipal que deveria prender, e sim a Polícia Militar ou a Polícia Civil. E ele foi liberado da carceragem, mas o crime foi cometido. Então, isso é importante deixar claro que o crime foi cometido. O que se questiona era se realmente a Guarda Municipal deveria ter prendido ou a Polícia Militar. Então, isso é para dar um exemplo para que as pessoas não entendam que ele está sendo inocentado. E a gente não pode retroagir, a gente tem que avançar, e se a gente não está satisfeito com o atual, avançamos com outros, e é isso que o brasileiro precisa entender. Entender mais o papel político, principalmente dos senadores, que os senadores é que ajudam ou prejudicam o governo atual. Se realmente os senadores, a maioria, quiser prejudicar o governo, prejudica autorizando menos orçamentos, não validando ministros para o STF e outros ministros importantes para a democracia. Então, o Senado tem um poder muito grande que ainda os brasileiros não entenderam que poder é esse que conduz o país, mais do que o presidente. Perfeito. Senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, obrigada pela conversa, senador. Bom domingo e até uma próxima. Um bom domingo a todos e até a próxima.